Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no segundo livro de Samuel. Nós vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, primeiro verso ao verso 15. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde estavam os guardas de seu senhor e dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? O que é que destrói a pureza de algo ou alguém? Falsificação, contaminação e adulteração. Adulterar é modificar, alterar, mexer na fórmula de forma a deixá-la diferente do que ela era originalmente. Quando o mandamento diz não adulterarás, é sobre isso que ele está vigindo, é disso que ele está falando, sobre o fato de que eu e você não temos o direito de alterar aquilo que Deus estabelece. Infelizmente, o mandamento não adulterarás passou a ser assumido pela cristandade ao longo do tempo como se fosse simplesmente um mandamento de não trair. A ideia, quando a gente lê, é que o mandamento diz não trairás.
Mas o mandamento não diz não trairás, o mandamento diz não adulterarás. Porque não é só sobre traição, é sobre tudo aquilo que altera o estatuto estabelecido por Deus. É sobre aquilo que muda a natureza de algo. O casamento tem uma natureza, ele tem um estatuto, ele tem uma norma. Os relacionamentos têm uma base estabelecida por Deus. Quando essa base é alterada, incorre-se em pecado. A questão não é a traição em si, ela também está no escopo, mas é aquilo que muda a ordem, muda a lógica, muda a composição. Um marido que agride a esposa fisicamente é um adúltero. A esposa que fala mal do marido em público é uma adúltera. O homem que consome pornografia é um adúltero. A mulher que flerta com o colega de trabalho, ainda que não vá para a cama com ele, é uma adúltera, porque está havendo uma modificação da ordem. Está havendo uma alteração do regimento. Está havendo uma adição daquilo que não era para ser adicionado, e está havendo uma subtração daquilo que não podia ser subtraído. Quando o casamento não é vivido conforme a vontade de Deus, uma situação de adultério fica estabelecida. Ah, mas é de comum acordo. Não importa que seja de comum acordo, se não é de acordo com Deus. O meu acordo com você, se não está autorizado por Deus, nada vale. É interessante porque até na justiça é assim. Se você faz um contrato com uma pessoa e esse contrato não atende às normas constitucionais, ele é nulo, juridicamente falando. Eu posso assinar um contrato com você. Se o contrato é abusivo e eu entro na justiça, ele perde o valor. Por quê? Porque ele é abusivo. Eu alugo um apartamento, o contrato com a locadora me coloca um termo abusivo. Se eu entrar na justiça, a locadora tem que mudar esse contrato, porque ele é abusivo. Porque é uma autoridade maior. A autoridade maior legisla as relações, ainda que sejam relações consensuais. A minha autoridade maior é Deus. Ele legisla o meu casamento. Não sou eu com a minha mulher que legislamos o nosso casamento. É Deus quem diz como o casamento deve ser. E não a vontade do marido e nem a vontade da esposa. Ah, dentro de 4 paredes vale tudo. Não, porque o Senhor está dentro das 4 paredes também. E aquilo que não tem valor diante de Deus, não tem valor diante daqueles que creem nele. Então muda tudo quando você entende que adultério não é sobre traição apenas. É sobre tudo que altera o estatuto, que adultera a relação. Ah, Moisés permitiu-nos dar carta de divórcio. Ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês, mas no início não era assim. A fórmula original foi adulterada. Quando a gente olha para a origem, a gente vê a composição como ela foi pensada e não como ela ficou depois das adulterações que fizemos. Esse suco era para ser de laranja pura, tem mais água e açúcar do que laranja. Então não é mais suco de laranja. É uma combinação entre água suja, açúcar refinado, que faz mal para a saúde, e um cheiro de laranja, para fingir que é laranja. Tem mais química conservante do que laranja. Então perdeu a pureza, porque houve uma adulteração da fórmula. Somos adúlteros todas as vezes que mudamos o que Deus estabeleceu para ficar parecido com o que a gente quer, com o que é mais conveniente, com o que é mais interessante. E foi isso que aconteceu com Davi.
Davi adultera, não com Batseba. Batseba é um sintoma do adultério. Batseba é a cereja do bolo. A adulteração de Davi começa antes e vai muito além de dormir com Batseba. Esse Davi, nesse momento da história, é totalmente diferente daquele Davi que venceu Golias. É totalmente diferente daquele Davi que casa com Abigail. É totalmente diferente daquele Davi que pode matar Saul numa caverna e não mata. Esse Davi aqui está adulterado. Ele está modificado. Ele não é nem sombra do homem que ele já tinha sido. Aqui ele está precisando ser restaurado. Aqui ele está precisando ser trazido de volta. E o caminho da adulteração é um caminho sutil, muitas vezes. Quando a gente faz o recorte da traição, uma coisa que a gente fala é isso: ninguém começa traindo, a gente começa flertando. A gente começa fantasiando situações. A gente começa dando lugar ao diabo. O apóstolo Paulo diz isso: não deis lugar ao diabo. Alguma coisa começa a mudar aos poucos. Um navio não muda de rota de repente. É aos poucos. E de repente ele está indo na direção contrária e ninguém percebeu que ele mudou de direção. O adultério na vida, como adulteração, vai entrando aos poucos. E geralmente obedece uma ordem de fatores que eu quero apresentar para você nessa nossa última conversa nessa semana. Há um caminho de adulteração que compromete a pureza e que finalmente deixa o produto final totalmente diferente do que era para ser. É essa laranjada que de laranja não tem quase nada mais. A cor ainda é de laranja. O sabor ainda lembra a laranja. O aroma, tem lá um aroma de laranja. Mas o que menos tem nessa fórmula é laranja. Tem mais água, tem mais conservante, tem mais química, tem mais açúcar do que laranja. Mas é tão parecido. Mas não é. É igual aquela igreja que Jesus diz: você tem nome de que está viva, mas está morta, em Apocalipse. Parece, mas não é. Lembra que tinha uma propaganda? Só os velhos lembram. Denorex. Parece, mas não é. É um shampoo, tem cheiro de remédio, tem cor de remédio, mas não é. Esse parece, mas não é. Agora Davi continua sendo o rei de Israel. Ele continua com a fama de um homem segundo o coração de Deus, mas o caminho que ele está trilhando é outro. E o lugar onde ele vai chegar é totalmente outro, bem diferente do original. Que passos Davi dá e o que a gente aprende com essa história? Primeiro, que você perde a pureza quando perde o foco. Diga, você perde a pureza quando perde o foco. Onde é que a adulteração começa? Quando os olhos se distraem. Quando o foco sai da cena. Quando a prioridade é esquecida. Quando a distração, quando o substitutivo entra na pauta. Quando aquilo que é secundário, terciário ou absolutamente descartável se torna central. A gente começa a adulterar quando tira o principal da vista.
e começa a ter olhos para aquilo que deveria estar fora do nosso enquadramento. O que é foco? Foco não é apenas você sintonizar a visão com o ponto específico, mas é você também enquadrar aquilo que deve sair na imagem e o que não deve. Se eu vou dar foco para uma fotografia, além de ter um ponto central, eu preciso ter um limite de enquadramento. Não dá para tirar foto de tudo. Tem coisas que vão aparecer na foto e tem coisas que vão ficar fora. Na vida é assim, tem coisas que entram, tem coisas que ficam de fora. Quando eu casei com Cristiane, eu estava casando com a mulher da minha vida, com a pessoa que eu queria estar junto, mas naquele momento eu estava decidindo que todas as outras mulheres, por mais desejáveis, simpáticas, queridas e amorosas que fossem, iam ficar de fora da minha vida. É uma escolha, e toda escolha é uma renúncia. Toda vez que você faz uma escolha, você deixa de fora aquilo que a escolha exclui. Quando eu decidi servir a Deus no ministério, eu decidi que as minhas pretensões humanas, profissionais e financeiras iam ficar de fora. Porque certamente eu ia ganhar muito mais dinheiro fazendo outra coisa do que servindo a Deus no reino. Quando eu decidi ter filhos, não é o meu caso, é o seu, eu decidi que a minha dedicação às coisas que eu gostava de fazer para mim, jogar bola, pescar, passear, ia ser diminuída. Porque ia entrar a questão da educação, ia entrar a questão do cuidado, ia entrar a questão do tempo de qualidade. Toda escolha é uma renúncia, porque toda escolha exclui o que não combina com ela. Se eu decido ser crente, eu estou dizendo que um monte de coisas vai ficar de fora da vida, um monte. A mentira vai ficar de fora, a malícia vai ficar de fora, a fofoca vai ficar de fora. Por quê? Porque são coisas que não combinam com essa fé que eu estou abraçando. Se eu decidir que eu vou andar com Jesus, ser amigo do mundo vai ficar de fora da minha vida. Então, foco não é apenas centralizar algo, mas é delimitar o alcance da minha visão. Porque eu não posso ter foco geral. Eu não consigo olhar para você e olhar para trás, e olhar para cima, e olhar para baixo, e olhar lá para fora, tudo ao mesmo tempo. Eu preciso do recorte. Davi tinha um recorte como rei de Israel. E dentre as atribuições que estavam previstas na função de rei, era acompanhar os exércitos nas batalhas. Todo grande rei da história acompanhou seus exércitos nas batalhas, não só os reis judeus ou hebreus de Israel. Alexandre o Grande nunca se ausentou de uma batalha, às vezes ia para a batalha doente. Gengis Khan nunca se ausentou de uma batalha. Napoleão não se ausentou de batalha. Hitler estava à frente da batalha sempre. Não entre os soldados na ponta, mas comandando os seus soldados. Porque o líder de uma nação é o comandante em chefe dos exércitos. Davi começa a adulterar quando ele se permite sair da cena em que ele é obrigatório, para ocupar uma cena que é mais prazerosa para ele. O adultério de Davi não começa quando ele vê Batseba, começa quando ele manda Joabe em seu lugar. É aqui que começa. Quando ele começa a escolher o que é mais prazeroso e não o que é mais útil. Quando a função e a obrigação dão lugar à diversão, ao descanso e ao privilégio do prazer. Veja, não é pecado descansar, não é pecado se divertir, não é pecado ter prazer. A questão é quando a prioridade se inverte e o prazer ganha status de primazia, de fundamental, e a obrigação,
o dever ganha status de secundário, ocasional. Se der, eu vou. Se eu estiver afim, eu vou. Se eu quiser, eu vou. Se eu desejar, eu vou. É claro que o desejo precisa ser considerado, mas não pode ser a única consideração. Por exemplo, eu sou psicanalista, eu lido muito com o desejo das pessoas. Todos os dias, as pessoas vêm e me abrem seus desejos, até aqueles que são censuráveis. Porque elas estão tentando elaborar os seus desejos. E uma coisa que eu digo sempre é que um dos males que assolam muitas pessoas é o mal de você se tornar refém do desejo do outro. O outro começa a fazer a sua agenda. O outro começa a estabelecer o seu rumo. Tem pessoas que não sabem dizer não para o outro. Tem pessoas que é só serem demandadas, acabam se colocando nesse lugar de atender a demanda. Mas às vezes é uma demanda do outro apenas. Nem Deus está nisso. Quantas vezes eu atendi demandas que não me foram feitas por Deus, me foram feitas por um outro que eu não consegui desagradar. E aí sofri, fiquei preso. Às vezes até nesse lugar em que você atende e mesmo atendendo não é o suficiente e a pessoa continua rancorosa com você depois. Quantas vezes você já ajudou alguém que no final virou as costas para você? E você nem sabe se foi Deus quem mandou você ajudar. Porque no fundo você sabe que não conseguiu dizer não para essa pessoa. Então eu digo para os meus pacientes que toda demanda tem que ser acompanhada de duas perguntas pessoais. A primeira pergunta é sobre o desejo. Eu desejo atender essa demanda? Então, de repente, o Pablo me liga e diz assim: Marcelo, você não vai comigo até o hospital? Eu estou querendo ir lá fazer uma visita, mas não quero ir sozinho. É uma demanda de um amigo. Mas eu preciso olhar para mim e perguntar: eu desejo ir com o Pablo nessa visita? A resposta pode ser sim e pode ser não. Depois que eu faço a pergunta pelo meu desejo, eu vou para a segunda pergunta. Faz sentido? Primeira pergunta, eu desejo. Segunda pergunta, faz sentido? Faz sentido acompanhar o pastor Pablo nessa visita? Para quem que é? É para o pastor Elias. Fez cirurgia plástica. Você vê, vai passando o tempo, eu vou perdendo meu foco. É para o pastor Elias, ele passou por uma luta e faz sentido? Faz. O pastor Elias é um amigo querido. Então, eu não desejo ir no hospital, mas faz sentido. Então, a resposta pode ser sim, assim como poderia ser não. Então, o que eu digo para os meus pacientes? A demanda ideal é aquela que eu desejo e faz sentido. Essa é a demanda ideal. Eu desejo atender e faz sentido. O pastor Pablo me liga e fala assim: Marcelo, vem aqui em casa comer uma pizza. Eu desejo? Desejo. Faz sentido? Faz. A gente tem uma série de assuntos para conversar, nós estamos em projetos comuns. Então, eu desejo, faz sentido. É a melhor demanda, é o mundo ideal. Segunda possibilidade, eu desejo, mas não faz sentido. Eu desejo comer uma pizza na casa do pastor Pablo, mas a minha esposa tem queixado que eu tenho dado pouco tempo em casa. Meus filhos estão se queixando que eu nunca estou lá. Então eu vou dizer: Pablo, eu desejo ir comer uma pizza com você, mas com todo respeito, hoje não faz sentido, porque eu estou sendo demandado em casa. Desejar não é atender, porque pode não fazer sentido. Vou dar um exemplo bobo. Você para numa vitrine, você tem desejo de comprar? Tem. Faz sentido? Nem sempre. E se você usar o desejo, você vai se complicar, porque o sentido não está presente. Faz sentido eu gastar esse dinheiro todo nessa bobagem? Não, não faz. Então não vou comprar, ainda que eu deseje. Terceira possibilidade. Eu não desejo, mas faz sentido. Eu não desejo estar com o Pablo, porque não é dos meus amigos preferenciais, ele pede pizza de sabor que eu não gosto, faz eu pagar uma parte. Então eu não desejo, mas faz sentido
nós temos um motivo de oração juntos, nós estamos num projeto juntos, faz sentido. Aqui é o lugar do sacrifício. Eu não quero, mas eu vou fazer, porque eu acredito nisso, porque a minha convicção está presente aqui. Agora, qual que é o lugar que você não deve ocupar nunca? É aquele em que você não deseja e não faz sentido. Porque se você estiver atendendo uma demanda que você não deseja e não faz sentido, você está atendendo porque não consegue dizer não. Faz sentido? Não, não faz. Faz sentido eu atender o povo do trabalho, depois do trabalho, para sair para beber, todo mundo, as meninas, os meninos do trabalho? Faz sentido eu estar lá? Não, não faz. Eu quero? Não, não quero, porque eu nem gosto. Por que eu vou? Porque insistiram e eu não consegui dizer não. E é aqui que eu começo a me complicar. Quando eu não tenho nem desejo claro e nem sentido. Agora, esse lugar em que eu tenho desejo e não faz sentido é um lugar perigoso. Pode não fazer mal. Por exemplo, eu desejo tomar um caldo de cana na beira do lago. Faz sentido? Não, não tem nenhuma razão especial para eu ir. Mas eu quero, não estou pecando, não estou negligenciando nenhum compromisso, eu posso ir. O desejo não é pecaminoso em si, mas se não faz sentido, eu preciso me perguntar se eu devo atendê-lo. Ficar no palácio com os seus soldados na guerra fazia sentido? Não. Por que Davi ficou? Porque desejou. O desejo ficou maior do que o sentido. E essa é uma marca de uma geração narcisista. O desejo é maior que o sentido. Faz sentido conversar com essa moça pelo Instagram, meu amigo? Não faz. Por que você conversa? Porque você quer. Porque ela mexeu com o seu brio masculino. Porque ela se insinuou e você agora quer ver até onde isso vai dar. Você fica dizendo para si mesmo que se ficar quente demais, você para. Mas você não vai parar, porque o seu desejo fica cada vez maior e não menor. De repente, eu estou em casa e eu começo a ter saudade da conversa que começou ontem. Porque eu ainda tenho curiosidade de saber onde ela vai dar. Eu ainda quero saber até onde eu posso provocar e o outro vai acompanhar. Aí eu faço uma provocação, eu digo algo que eu não devia dizer. Eu faço uma brincadeira que eu não devia fazer. O meu desejo está todo na pauta. E o sentido se perdeu completamente. Eu estou conversando assuntos sexuais com uma mulher que não é a minha. Com um homem que não é o meu. Eu estou falando de coisas pecaminosas com gente que nem é da minha igreja, que nem fé tem. E eu estou falando no mesmo nível, em pé de igualdade. O sentido foi embora completamente e o desejo está todo ali. Quando o desejo ultrapassa o sentido, esse é o primeiro caminho do adultério, porque embora o desejo não seja pecaminoso, ele não pode subsistir sozinho. Por que a mulher comeu do fruto e o homem comeu também? Por desejo. Fazia sentido? Não. Não tem problema nenhum desejar. Eu desejo fazer sexo? Desejo muito. Queria que minha mulher desejasse o tanto que eu desejo. Eu acho que eu nem ia estar aqui de manhã. Falar, Pablo, só metade do período, a outra metade não vou estar aqui não. Agora, com quem que faz sentido manter relação sexual? Só com a minha mulher. Ela faz sentido na minha vida. Agora, quando o desejo independe do sentido, aí a relação sexual é com quem queira. Porque eu quero. Aí quem me agrada, quem me seduz, quem se insinua melhor, começa a ganhar espaço na minha vida que não devia ter. Mas não vale só para a questão sexual, vale para qualquer questão. Onde o desejo joga o sentido na lata do lixo. Onde a pergunta pelo desejo não é acompanhada da pergunta pelo sentido. Toda vez que eu só olho para o desejo e esqueço que é preciso ter um sentido, o narcisismo que mora em mim vem até o teto. Porque o que é o narcisista, senão alguém que só segue o próprio desejo?
A criança é narcisista porque ela só acompanha o próprio desejo. Ela precisa do pai e da mãe para pôr correção, limite, frustração, o não. A criança não diz não para si mesma, ela só diz sim para si mesma. É o adulto que diz não para a criança. A figura narcísica é o retrato da figura que só acompanha o próprio desejo e o sentido vai para o ralo. Faz sentido Davi mandar Joabe em seu lugar? Não, não faz. E aqui começa o problema, não faz sentido. Não é que não pode, é que não faz sentido. É pecado não ir para a guerra? Não é sobre isso, é sobre o que Deus pede de você nesse momento da sua história. Então, de repente, Deus está me pedindo o quarto secreto da oração, mas eu estou no computador. De repente, Deus está me pedindo o ministério, mas eu estou aqui na farra. Aqui começa o adultério, quando eu mudo de lugar. Quando eu mudo a minha posição diante de Deus. Eu sei que Deus me quer ali, mas eu prefiro aqui. Eu sei que Deus me quer pregando a palavra, mas eu prefiro passear. Eu sei que Deus me quer ajudando pessoas, mas eu prefiro realizar os meus próprios interesses. Eu sei que Deus quer que eu compartilhe o meu recurso financeiro, mas eu prefiro guardá-lo para mim. Eu vou adulterando aquilo que Deus quer e trocando por aquilo que eu quero. Eu sei que o suco que Deus faz é laranja pura, mas eu quero pôr água. Eu sei que o que Deus faz é puro, mas eu quero fazer do meu jeito. Aqui eu começo a adulterar. Quando o ministério eu começo a fazer do meu jeito. Eu sei o meu lugar como pastor. Eu sei o meu lugar como psicanalista. Eu sei o meu lugar. Mas eu posso ultrapassar esse lugar. Como psicanalista, eu ouço mulheres que me contam de suas frustrações, até sexuais. Eu sei o meu lugar. Eu não faço brincadeiras, eu não faço insinuações, eu não faço provocações. Agora, o que eu conheço de psicoterapeutas que invadem os espaços por causa da fragilidade do outro é uma grandeza. Aproveita da fragilidade, da sensibilidade. Pastores fazem a mesma coisa. Quantas vezes eu já atendi mulheres de igreja que me falaram: Marcelo, eu fui orar com o líder da minha igreja, quando eu vi ele estava pondo a mão em mim. Quando eu vi, ele estava falando no meu ouvido palavras que não fazem sentido do ponto de vista da fé. Quando eu vi, ele estava dizendo que eu tinha que tirar a roupa e mostrar a roupa que eu estava debaixo. Um tempo atrás eu atendi uma mulher que falou que o pastor dela falou para ela assim: abre a sua blusa porque Deus está me mostrando que o seu sutiã está da cor errada. E assim, você faz parte de uma igreja séria, como eu faço também, a gente acha isso um absurdo. Mas pensa uma pessoa que está lá no meio do nada, com um pastor narcisista, e ela acha que ele é um homem de Deus. Ela abriu. Porque naquele momento para ela fazia sentido. Quantas vezes eu ouvi mulheres falando assim, homens também, eu estava num momento de fragilidade e o pastor me tomou dinheiro. Eu me lembro de uma moça que eu atendi uma vez, ela estava magoadíssima com a igreja porque ela foi mandada embora. Foi mandada embora do emprego, anos no emprego. Foi procurar o pastor para pedir oração porque ela estava destruída emocionalmente, anos na mesma empresa, foi mandada embora. Ela falou: Marcelo, eu não sei como. Foi uma coisa tão surreal que eu não consigo entender o que aconteceu. Eu fui procurar o meu pastor para orar comigo, porque eu fui mandado embora, e ao final desse processo eu tinha emprestado para ele todo o dinheiro da minha rescisão. E agora eu quero receber e ele não paga. E ele diz que foi Deus que mandou eu emprestar e que ele vai pagar quando Deus quiser. Veja, o que é que leva um pastor a ficar com o dinheiro da rescisão? Ele saiu do lugar de pastor, ele foi para outro lugar. Quando ele ouviu a moça falar, fui demitida, o que ele pensou? Recebeu indenização. Estou precisando de dinheiro. Vou aproveitar esse momento e pedir o dinheiro. Então ele sai do lugar dele e vai para um outro lugar. Não é mais um lugar pastoral, é um lugar narcísico.
É o terapeuta, ele sai do lugar dele de terapeuta, que ouviu uma fragilidade e vai para o lugar de lobo predador. É o que os religiosos faziam. Jesus diz isso: vocês são lobos em pele de cordeiro, porque vocês usam as ovelhas para o bem de vocês. Vocês saem do lugar de pastor e vão para o lugar de lobo. Davi começa a adulterar quando ele simplesmente sai do lugar dele. E aí, fora do lugar dele, a imaginação é livre. Aí ele está lá passeando no palácio, todo mundo lá na guerra, a guerra pegando fogo, e ele passeando. Aí ele vê uma mulher tomando banho. Por que a mulher está tomando banho? Porque ela está terminando um ritual de purificação, está escrito. Ela está terminando um ritual de purificação. Ela está cuidando da própria espiritualidade dela, da pureza dela. Ele bate o olho nela e ele tem uma curiosidade. Quem é? Porque quando você está fora de lugar, tudo é novo. E aí a curiosidade vem. Eu estou na internet, em vez de estar lá compartilhando a palavra de Deus, eu estou lá fuçando para ver que mulher que é bonita que me segue. Quantas me mandam mensagem, quem que está curtindo muito minhas coisas. Aí eu quero saber quem é. Aí eu vejo uma foto, a foto está bonita, eu quero saber quem é. Não quero nada, entendeu? Não quero nada, não quero dormir com ela. Mas eu quero saber quem é. Eu quero saber por que está aqui. Por que curte, por que mandou coração. Veja, não tem problema nenhum mandar coração. As minhas seguidoras põem coração nas coisas, eu sei que elas amam o conteúdo. Mas se eu saio do meu lugar, eu começo a achar que elas amam a mim. Aí eu olho e falo, opa, já é a terceira vez essa semana que mandou um coração, hein? Quem que é? Onde está? Como vive? O que come? Eu quero saber. Aí eu começo a vasculhar. Aí a irmã não tem muita sabedoria, bota umas fotos que não devia. Aí eu começo a achar interessante. Aí ela curte um negócio e eu quero falar com ela. Eu digo, olha, vi que você curtiu, obrigado. Aí ela fala, eu curto sempre, gosto muito. Puxa, que bom. Onde você está? O que você faz? Eu trabalho em tal lugar. Eu vou passar aí um dia. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fora de lugar. Eu estou fora do meu lugar. E aí, fora do meu lugar, eu dou vazão. Eu já estou fora mesmo. Quem sai na chuva é para se molhar, entendeu? Então, eu já estou fora do meu lugar. Agora eu estou curioso. Quem é? Aí alguém diz, é Batseba. Traz ela aqui. Eu sou rei. Porque tem essa também. O desejo, quanto mais poder eu tenho, melhor é. Traz ela aqui. E aí vem o segundo passo que Davi dá para perder a pureza, que é o segundo passo que a gente dá. Você perde a pureza quando perde o limite. Vamos dizer, você perde a pureza quando perde o limite. Eu vi, eu gostei, eu desejei, mas qual é o limite? Ela lá e eu aqui. Já nem era para eu estar aqui. Mas uma vez que eu estou aqui, eu tenho limite. A mulher não devia estar diante da árvore. O lugar dela não era ali, o lugar do marido não era ali. Mas eles estão ali, só que tem limite, não pode comer. O problema é que a gente começa a adulterar quando esquece quais são os nossos limites. Tem limite para a gente. Tem limite para a criança, tem limite para o adulto. Qual é o limite? Qual é o limite da minha conversa com uma irmã da igreja, com um irmão da igreja? Qual que é o limite? Qual que é o limite no meu manuseio dos recursos da igreja? Qual que é o limite? Qual que é o limite nessa conversa em que nós estamos falando dos ministérios da igreja e alguém começou a falar mal do pastor? Qual que é o meu limite? Tem gente que não tem mais limite. Começou, vai. Pegou, já põe na boca. Davi perde o senso de limite. Ele diz, tragam ela para mim. E o limite está claro. Quem é? Alguém responde, é a filha de Eliã, mulher de Urias o Hitita. O limite estava claro desde o começo. Desde o começo. E Davi simplesmente joga fora qualquer ideia de limite. É assim que começa. Tem limite na vida. Primeiro tem a questão do foco. Segundo tem a questão do limite. Eu tenho limite como crente. Eu tenho limite para me posicionar numa conversa.
Se a coisa começa a esquentar muito, eu tenho limite, eu não vou junto até o final. Nem para o bem, nem para o mal. Nem para a questão sedutora, sexual, nem para a questão agressiva, violenta. Estão falando mal do governo, eu tenho limite para falar mal do governo. Você entende isso? Eu tenho limite para falar mal do presidente da República. Eu não tenho direito bíblico de xingá-lo. Porque eu sou crente. Não é porque eu sou de esquerda ou de direita. Eu sou crente. Eu não xingo o presidente da República, por pior que ele seja. E por mais motivo que ele dê. Mas eu não tenho direito. A Bíblia diz que quando Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, ele não teve coragem de lançar impropérios, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu não tenho direito de falar o que eu quiser, eu tenho limite, o limite me é dado pelo meu Deus. Então eu não xingo o presidente, eu não falo de qualquer jeito, eu não faço confusão, eu não falo mal de pastores de igreja, eu não faço isso porque eu tenho limite. Eu não pego o que não é meu, eu tenho limite. E eu não pego o que não é meu nem dando desculpa para mim mesmo. Ah, não, a gente arrecadou isso aqui lá no ministério, eu vou dar uma usada aqui porque eu estou com esse problema aqui, mas eu uso depois, semana que vem, já entra um dinheiro que eu estou precisando, eu já ponho de volta. Eu não posso fazer isso, eu tenho limite. Ah, mas a minha conta está menos 10, a conta do ministério está mais 10, eu pego mais 10, ponho no menos 10, não pago juro, depois eu devolvo. Eu não tenho autorização para fazer isso, eu tenho limite. Quem passa limite, uma hora passa do limite do qual não dá para voltar. Porque abismo é assim, ó. Aqui é o limite. Se eu passar daqui, agora você está angustiado, porque eu sou velho fazendo coisa que não devia. Se eu passar do limite, não tem volta. Esse é o problema do limite, agora com toda a calma do mundo. É assim, Davi passa do limite. E aí ele traz a Batseba, que é a mulher de Urias, não tem nada que trazer a mulher de Urias para dentro do palácio, ele traz. Agora ele não tem mais limite. Aí, de repente, conversa vai, conversa vem, eles têm relações. Aí, conversa vai, conversa vem, eles ficam juntos. E aí, ela vai embora e ela descobre que ela está grávida. Por quê? Porque passou do limite, tem coisas que não voltam mais. Aí alguém fala assim: mas por que Deus foi permitir que ela engravidasse? Tenha santa paciência. Sério mesmo que essa é a sua dúvida? O sujeito foi lá, roubou da empresa dele, aí foi descoberto, aí vem conversar com o pastor e fala assim: pastor, por que Deus permitiu que eu fosse exposto? Sério que essa é a sua dúvida? A sua dúvida não é por que você foi um cretino. A sua dúvida é por que Deus te expôs? Você entende que quando a gente começa a passar limite, a gente não volta mais. Você começa a passar limite e ninguém faz nada, a criança é assim, ela passou um limite, você não corrigiu, ela vai outro. Ela não fala assim, você nunca vai ver uma criança falando assim: nossa, eu passei um limite, meu pai não falou nada, mas eu vou voltar. Porque se ele não falou nada é porque ele queria que eu tomasse. Você não vai ver uma criança fazer isso. Se a criança passou um limite e ninguém falou nada, ela passa o segundo, ninguém falou nada, ela passa o terceiro, até ela se matar. Por que Deus expôs Davi? Porque Davi começou a passar limite sem parar. A gente adultera quando a gente esquece que a gente tem limite. Eu tenho limite. Eu tenho limite de onde eu posso ir, eu tenho limite do que eu posso fazer, eu tenho limite. E louvado seja Deus por todos os meus limites. Foi Ele que colocou. E eu aceitei de bom coração, Ele não me obrigou a aceitar os meus limites. Eu aceitei porque eu creio nele. Davi passou os limites. Mas aí vem o terceiro passo. O primeiro, ele perde o foco. O segundo, ele negligencia os limites. Terceiro, você perde a pureza quando perde o temor. Diga, você perde a pureza quando perde o temor. Batseba vem e fala: Davi, eu estou grávida. E é de você, porque o Urias está na batalha. O Urias está onde ele devia estar. Eu e você estamos onde não devíamos estar. E agora temos uma consequência para lidar. Eu estou grávida.
Nesse momento, você tem dois caminhos. Quando a casa cai, você tem dois caminhos: arrependimento e temor, ou destemor e maquinação. Não tem outra opção. Eu ontem conversava com um amigo que me dizia assim: quase eu perdi convívio com a minha família, porque um parente muito próximo, com quem nós tínhamos vários negócios, começou a mentir para mim, me enganar e, enfim, me deu um prejuízo enorme. E eu disse para ele: amigo, se você tivesse me pedido ajuda lá atrás, eu tinha te ajudado. Você não precisa ter feito o que fez. Não é assim? Às vezes uma pessoa te prejudica, mas se ela tivesse jogado limpo com você, olha, eu vou furar com você, me aconteceu isso, você teria ajudado. Mas a pessoa escolhe o caminho de mentir para você, de tentar resolver de outro jeito, aí envolve outra pessoa para quem ela mente também. Quando vê, tem um grupo que ela está enganando, e aí quando vê, ela já enganou tanta gente que não tem mais como desenganar. O Davi, ele tem que pegar Batseba e falar: Batseba, nós erramos. Chama Urias, confessar o pecado, pedir perdão, assumir as consequências, tudo. Mas não. Como ele perde o temor, ele começa a inventar. Já sei, ele pensa. Traz Urias aqui. Ele vem para casa, ele dorme com Batseba. Ele é soldado, ele é burro, não sabe fazer as contas direito. Ele vai achar que o filho é dele. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você perde o temor quando esquece que não há nada oculto que não seja revelado. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho. E aí o Davi diz: eu vou dar um jeitinho. Traz Urias. Ele vai dormir com a mulher dele e vai ficar como se o filho fosse dele, nasceu mais prematuro, só isso. Aí Urias vem, porque mandaram ele vir, o Davi é o rei, mandou Urias vir, Urias vem. Só que Urias é o símbolo de tudo que Davi não é nesse momento. Urias é um homem focado, Urias é um homem com limite e tem temor. O Davi fala: vai para casa, vai lá, dormir com sua mulher. Urias dorme na escadaria do palácio. E quando dizem para ele: mas por que você ficou aqui? Ele falou assim: porque eu tenho foco, porque eu tenho limite, porque eu tenho temor. O meu foco é a batalha, eu estou fora de lugar. Não era para eu estar aqui, era para eu estar lá, como todo mundo que é da minha alçada está lá. Era para eu estar com os meus companheiros na batalha, não era para eu estar aqui. Eu tenho limite, eu não posso ir dormir em casa enquanto a tenda está abrigando a arca de Deus, os sacerdotes, enquanto Joabe e os meus colegas estão dormindo ao relento. E eu tenho temor, eu não posso dormir com a minha mulher enquanto os meus amigos estão correndo risco de vida. Eu tenho foco, eu tenho limite, eu tenho temor. Então eu não vou fazer o que o rei me mandou fazer. Era para Davi ter tomado um tapa com luva de pelique e dizer: Urias, você me fez ser uma pessoa melhor, eu estou errado, eu estou tentando armar uma cilada para você aqui. Davi vai além. Não, então fica aqui mais um dia. Fica aqui mais um dia. Aí no dia seguinte dá ele comida, bebida, embriaga Urias, dá presente para ele. Veja, o que Davi está tentando fazer com Urias? Está tentando fisgar Urias pelo anzol do desejo. Presente, comida, bebida, sexo. Tudo que agora é valor para Davi, ele está tentando passar para Urias. Só que Urias tem foco, tem limite e tem temor. De novo ele dorme entre os soldados e não em casa. E aí Davi vai para o quarto passo, que é a morte completa da pureza. O adultério por excelência. Você perde a pureza quando perde o amor. Diga: você perde a pureza quando perde o amor. Porque o amor é o que há de mais puro. Quem ama cumpre a lei, porque o amor é o que há de mais puro. Todos os mandamentos se resumem num só: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui é a pureza mais pura, 100% de pureza, o amor. O amor é o que faz um cristão puro. Davi agora não tem mais amor. E ele manda uma carta para Joabe.
e diz: Joabe, eu quero que você coloque Urias na linha de frente, onde a batalha for mais cruel, para que morra. Veja, Davi não pede isso e insinua para Joabe que é porque Urias é um bom soldado. Põe ele na batalha dura porque ele é bom. Davi podia até ter mentido aqui, fingido que a intenção dele era boa, mas ele já não tem mais amor. Eu quero que ele vá para onde a batalha é mais dura, para que morra. Porque quando a gente perde o foco, perde o limite, perde o temor, não tem mais amor. E quando não tem mais amor, vale tudo. E aí o líder já não tem mais amor pelo próprio ministério. O marido já não tem mais amor pela esposa. Ele faz ela sofrer e ele não liga. Os pais já não têm mais amor pelos filhos, nem os filhos pelos pais. E a gente já não tem amor pelos irmãos, já não tem amor pela palavra, já não tem amor pela oração. Porque o amor se foi. Jesus disse, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Essa é a maldade tomando conta do mundo. É o amor saindo de cena. Ninguém é mais puro do que aquele que ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Isso é um certificado de 100% de pureza, irmãos. Se você não ama seu ministério, você está longe no caminho da contaminação, da adulteração, da falsificação. Você é o líder errado no lugar errado. Você está contaminado pelas intervenções do caminho. E você está adulterando o que Deus te mandou fazer. Quando a gente não tem mais amor, acabou tudo. Se eu não amo estar aqui pregando a palavra, eu nem devia estar aqui. Se eu não amo a palavra, eu não devia pregá-la. Porque o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que faz com que tudo ganhe força. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Porque o amor é 100% de pureza. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que não quer perder a pureza do seu chamado. Que não quer perder a pureza do seu caráter. Que não quer perder a pureza do seu caminho. Que não quer perder a pureza do coração. Eu quero orar com você que quer continuar amando e servindo a Deus. Amando e servindo as pessoas. Eu quero orar com você que não quer se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero orar com você que não quer perder o foco. Eu quero orar com você que não quer romper os limites que Deus colocou. Eu quero orar com você que não quer perder o temor. E quero orar com você que não quer deixar o amor esfriar. Se você sente que está começando um caminho desses, se você sente que o inimigo tem tentado afastar você do caminho da pureza, eu quero orar com você, porque eu e você nesta manhã somos aqueles que não abrirão mão da pureza diante de Deus. Para manter a pureza, tem que manter o foco. Eu sei quem eu sou, sei qual é o meu lugar, sei o que fui chamado para fazer e é isso que eu vou fazer. Eu sei qual é o meu limite. Eu não vou desrespeitar os limites. Vou reconstruir limites. Os muros da cidade estão caídos, eu vou reerguê-los. Os limites têm que ser refeitos. O temor vai voltar em nome de Jesus. O temor antes de ministrar a palavra, o temor antes de orar, o temor quando conversar com alguém, o temor para aconselhar uma pessoa, o temor a Deus vai voltar para o meu ministério em nome de Jesus. E o amor, que é o vínculo da perfeição, eu quero fazer por amor, Pai. Quem ama é cumpridor da lei. Todos os mandamentos se resumem num só: amar. Resgata, Senhor, restaura o amor do nosso ministério. Quantos estão precisando dessa oração? É só levantar do lugar e vir aqui à frente, que eu vou orar com você.
Você não vai perder a pureza, você não vai perder a pureza, em nome de Jesus. Você não vai perder a pureza. Pode vir, venha. Venha consagrar a Deus a sua vida e o seu ministério. Dizer, Senhor, eu não vou perder a pureza, em nome de Jesus. Eu não vou perder a pureza, em nome de Jesus. Eu não vou sair do foco. Eu não vou desrespeitar limites, eu não vou perder o temor, eu não vou deixar de amar, e se algo nesse sentido está acontecendo, hoje eu faço meia volta, eu me converto, eu vou voltar ao primeiro amor. A gente começa a adulterar quando abandona o primeiro amor. Tenho contra você isso, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, onde tudo era puro, onde tudo era intenso, onde tudo era marcado pelo temor e pelo amor. Volta ao primeiro amor. O Senhor pode restaurar na sua vida o primeiro amor. Por favor, Pai, restaura a pureza no nosso ministério. Restaura a pureza na nossa alma. Restaura a pureza dos nossos relacionamentos. Restaura a pureza da nossa espiritualidade. Restaura a pureza da nossa leitura bíblica. Restaura a pureza na nossa vida de oração. Restaura a pureza do nosso trato com os irmãos. Restaura a pureza no nosso trato com as coisas do reino. Restaura a pureza do nosso coração. Pai, que o nosso caminho seja puro, que o nosso caráter seja puro, que as nossas escolhas sejam puras, que as nossas decisões sejam puras. A tua palavra diz que todas as coisas são puras para os puros. E nós estamos aqui fazendo uma opção pela pureza. Não é pela religiosidade, não é pela falsa pureza, não é pela imagem de pureza, não é pelo orgulho de uma pretensa pureza. Não, nós queremos a pureza de Jesus, a pureza do Espírito, a pureza do amor. Senhor, se algum líder aqui tem perdido o foco, restaura o foco, Senhor. Restaura o foco. Põe de volta no lugar. Põe de volta no lugar esse meu irmão. Põe de volta no lugar essa minha irmã. Se alguém aqui está perdendo o limite, meu Deus, restaura os limites. Restaura, Senhor, para que nós não passemos daquele ponto do qual não é possível voltar. Se alguém aqui está perdendo o temor, Pai, restaura o temor. A tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E acima de tudo, Pai, restaura o amor. Eu quero profetizar aqui líderes que vão amar seus ministérios, que vão amar as pessoas, que vão amar a palavra e que acima de tudo vão amar ao Senhor. Batiza-nos com o batismo de amor nessa manhã, Pai. Amor por aqueles que estão perdidos, amor por aqueles que estão fracos, amor por aqueles que estão em dúvida, amor por aqueles que estão em crise, amor por aqueles que estão longe, amor por aqueles que estão perto, amor por aqueles que estão passando por lutas, amor pela obra do Senhor. Restaura a pureza do nosso ministério, Pai. Restaura a pureza do nosso coração. Restaura a pureza do nosso lar. Eu quero orar para que casais voltem a viver em pureza no casamento. Com uma vida sexual plena, bonita, prazerosa. Com um relacionamento com os filhos, onde os filhos têm alegria de estarem no seu lar. Uma casa onde não se fala mal de ninguém. Onde a alegria do Senhor é a força. Restaura a pureza do lar. Onde o marido tem paciência para seduzir a esposa e fazê-la feliz. Onde a esposa tem paciência para atender o marido e fazê-lo se sentir um homem de abençoado. Senhor, restaura a pureza dos casais, dos casamentos. Restaura a pureza dos nossos computadores, das nossas televisões, dos nossos acessos. Restaura a pureza, Pai, da nossa vida.
Restaura a pureza do nosso trato com o dinheiro. Restaura a pureza das conversas em torno da mesa. Restaura a pureza de uma vida de humildade, simplicidade e fé. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar.